A pancreatite é uma inflamação do pâncreas que ocorre devido a uma série de hábitos alimentares ou consumo de bebidas alcoólicas. A doença se desenvolve de forma progressiva, portanto, quanto antes diagnosticada, melhor. A pancreatite aguda é uma inflamação abrupta do órgão. Então, o órgão é normal e ele tem uma inflamação nesse órgão. As principais causas, que nem eu te falei, é o álcool e os ductos biliares. A pancreatite crônica é quando uma sequência de inflamações agudas ou crônicas acometem esse órgão e esse órgão começa a sofrer alterações da sua arquitetura. Porque quando acontece uma inflamação aguda, ele se recupera e a arquitetura do órgão é preservada. Agora, quando a inflamação é crônica, essa arquitetura vai sendo degenerada. Então, principalmente na pancreatite crônica, o ducto que drena as secreções para o intestino, ele vai se espessando e vai se abaulando. Então, e se dilatando, e isso prejudica o funcionamento da glândula. O pâncreas é uma glândula localizada atrás do estômago, no abdômen superior. Entre as funções está fazer a digestão das gorduras e carboidratos que ingerimos usando o suco pancreático, substância que contém enzimas digestivas. E ele tem duas funções. A primeira função é a função que a gente chama de endócrina. Ele produz fundamentalmente as substâncias que fazem com que a glicose do sangue seja absorvida. Então ele produz a insulina, que circula no sangue e vai ajudar a absorção da glicose. E a segunda função é uma função exócrina, que a gente chama, que é uma função de produzir substâncias para digestão de alguns tipos de alimentos, principalmente gorduras e frituras, enfim, alguns tipos de alimentos que a gente ingere. As secreções pancreáticas digerem, ajudam a fazer essa digestão. Os sintomas da pancreatite podem ser facilmente confundidos com os de uma gastrite ou entendida como um mal-estar alimentar. Por isso, a abordagem de um médico é indispensável. E para a melhor precisão do diagnóstico, alguns exames são indicados. Normalmente a gente pede 2 exames de sangue que mostram um aumento, chama amilase e lipase, é um aumento de uma das enzimas que também é produzida pelo pâncreas, que na verdade é uma enzima indireta, mas quando esses exames estão elevados, o diagnóstico de pancreatite, a sensibilidade ela é alta. Associado aos exames de sangue, a gente tem exames de imagem. Obrigatoriamente, a gente deve ter, idealmente falando, uma tomografia, ou no mínimo um ultrassom. O ultrassom ele tem alguns fatores que podem impedir de visualizar o pâncreas, distensão de gases, e pode dificultar o diagnóstico. Então, a tomografia de abdômen com contraste endovenoso é o principal exame para a gente diagnosticar uma pancreatite aguda e acompanhá-la. O tratamento demanda tempo e disciplina, principalmente no que diz respeito à alimentação. Porque pancreatite aguda, nós temos que tirar o agente causal. Então, se é o álcool, não pode ingerir álcool. Se é pedra na vesícula, tem que retirar as pedras, a vesícula, na verdade, porque você não retira as pedras, você retira a vesícula. E se tiver um cálculo lá no canal da bile obstruindo o pâncreas, tem que tirar esse cálculo também. Fundamentalmente, o tratamento é relacionado à dor, a sintomas da dor, e retirar o agente causal. Em casos extremos, é necessário, às vezes, você fazer até bloqueios dos nervos lá próximo à coluna, mas porém por via abdominal, para o paciente melhorar da dor. E em casos excepcionais, fazer uma cirurgia para drenar o ducto do pâncreas, quando ele se dilata demais, para dentro do intestino, para que haja uma melhora dos sintomas.